Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou apresentar para vocês algo ligado à Agenda 2030 e o Pacto Global para o Futuro da Humanidade. E o que isto representa para nós seres humanos. E neste momento astrológico, onde tudo isso está inserido, né? Que são passos muito importantes e que nós, um pouco distraídos, não estamos percebendo o que está acontecendo. Eu já fiz esta live em inúmeros canais, farei em outros tantos, até que assim seja permitido, né? Porque na minha penúltima apresentação, inclusive o conteúdo foi removido, enfim. Mas eu acho que é de vital importância, porque é algo que tem a ver com o nosso destino. Então a live é um pouco longa, mas é importante que vocês saibam do seguinte: não acreditem no que eu estou dizendo, vão pesquisar por si próprios. Todo esse conteúdo aqui é fruto de muitos dias e horas de pesquisa. E não só recente. Isso vem de muitos e muitos anos. Desde a época do Orkut, imagine vocês lá no início dos anos 2000, que isso está sendo apresentado. E lá mais ainda havia uma grande discriminação, né, com relação a esses assuntos. E mesmo agora, com tantas evidências, as pessoas ainda têm resistência. Então, a proposta é a seguinte: reflitam, pesquisam, observem, né? Porque se tem algo que eles estão mexendo é com a nossa percepção e com a nossa capacidade de pensar. E por que isso é importante? Porque nós estamos indo para a era de Aquário. Nós estamos numa transição, saindo da era de Peixes, do crer, e indo para a era de Aquário, que é do saber. E um grande marco desta nova era, ainda em transição, é o ingresso de Plutão em Aquário. Só que é o seguinte: o Plutão ele ficou em Capricórnio de fevereiro de 2008 a janeiro de 24. Contudo, ele, com outros planetas, entrou num movimento retrógrado, que dá a impressão que o planeta anda para trás. É apenas um movimento aparente. E ele voltou novamente para Capricórnio. E esse retorno foi de 3 de setembro a 18 de novembro. E ele ficou retrógrado, né? Agora de 2 de maio a 11 de outubro de 24. E Capricórnio representa o poder, representa também o Deep State, o governo oculto do planeta, representa os estadistas, né? Representa o totalitarismo. E nesses anos que Plutão esteve em Capricórnio, nós vimos muitas coisas mudando na organização mundial. E eu vou descrever aqui uma série de mudanças que aconteceram, né? E quando ele já estava indo para Aquário, ele retrogradou. E justamente neste período houve uma reunião lá da Organização das Nações Unidas, trazendo o estabelecimento de vez de uma nova ordem internacional, como nós veremos. Pois então, Plutão é um planeta que lida com transformações, mortes e renascimentos. O Plutão ele pode trazer a cura, né? Ele tem a ver com o pajé, o xamã, o curador, o psicanalista, aquele que vai extirpar o mal. Plutão tem a ver com as ciências ocultas, com o ocultismo, e também com o mundo underground, né? Tem a ver com magia, tem a ver com manipulação.
e muito, muito poder. Pois então, ele vai ficar em Aquário de janeiro de 24 a dezembro de 2043. Serão aí 20 anos no mesmo signo. Veja onde você tem Aquário no seu mapa. Não só no sentido da geopolítica, mas isso vai implicar na sua vida pessoal. Pois então, o que está ocorrendo, né? Aquário tem a ver com o plano mental coletivo. Aquário é regido por Urano, o mental superior. E nós estamos vendo uma transformação na mentalidade das pessoas, mas num sentido muito manipulativo. Então veja, o que está se percebendo é uma ditadura tecnológica em nome de uma pseudo-segurança. Aquário é energia de grupo, mas está virando sectarismo. Só minha tribo, só minha turma, meu partido, minha religião é que vai ser salvo. Aquário é o coletivo, como eu disse, é energia de grupo, mas está rolando um coletivismo. Aquário é idealismo, mas está virando ideologia. Aquário é tecnologia e eu sou muito a favor da tecnologia, muito mesmo, mas a favor da humanidade. E o que nós estamos vendo é uma tecnocracia. Aquário é liberdade de expressão, ele é um signo ligado ao elemento ar, sobretudo a comunicação em rede, a comunicação em massa. Plutão lida com a massa, mas o que nós estamos vendo é uma censura seletiva. E dentro dessa comunicação em rede está havendo um controle digital. Então, para onde nós estamos indo? Muito aqui do conteúdo e de imagens eu retiro de alguns sites que eu estou dando os créditos, entre eles o Starday Oficial, o Informante. Eles fazem um trabalho profundo, meticuloso, visitem e que vocês vão aprender muitas coisas. É um site bastante atualizado. Pois então, não existem 12 signos soltos, tudo é um eixo. Nós estamos saindo da era eixo Peixes-Virgem e agora estamos indo para a era Aquário-Leão. E Aquário tem a ver com a coletividade e não com o coletivismo. E Leão tem a ver com a individualidade e não individualismo. Indivíduo é o que não se divide, é aquele que é íntegro. E o que está acontecendo? O inimigo está em uma categoria chamada coletivismo, em que o indivíduo deve ser sacrificado se for necessário. Então, o que está acontecendo? Uma proposta de homogeneidade, de padronização. É impressionante. Aquário e Urano, que o rege, tem a ver com diferencial, com tudo que é incomum, com tudo que é diferente. E em nome das minorias ou daquele que é diferente, estão induzindo todo mundo a ser igual ao que é diferente. E aí vai ficar todo mundo igual. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Então, a individualidade, a singularidade humana, ela está se perdendo dentro dessa padronização. Precisamos ficar atentos a isso. Este senhor é o Rudolf Steiner, ele filósofo, educador, artista, esoterista, e dedicou muito da sua vida à ciência espiritual. Ele é fundador da antroposofia, né, e da pedagogia Waldorf. E ele escreveu sobre a ordem mundial materialista e a censura em 1916. Olha que impressionante. Muito em breve, depois que alguém tiver escrito o ano 2000, virá da América não uma proibição direta, mas um tipo de proibição contra todo pensamento. Um tipo de lei que terá o objetivo de suprimir todo pensamento individual. Por outro lado,
ao começo alcançado nessa direção de suprimir todo pensamento individual em pensamento materialista puro, onde não é preciso trabalhar na alma com base em experimentos externos, nos quais o ser humano é tratado como se fosse uma máquina. E é isso que está acontecendo agora nessa transição para a era aquariana, a fusão do homem com a máquina. Pois então, e dentro desta proposta, e dentro deste período que Plutão voltou para Capricórnio, houve uma reunião, como eu falei para vocês, sobre a Agenda 2030. Então, o que é importante vocês compreenderem? Pesquisem. Por quê? As propostas no verniz são maravilhosas. São 17 pontos com 169 metas. E é nessas metas que moram os detalhes. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E nós estamos nos abstraindo do conhecimento. A gente está delegando às máquinas que pensem e decidam por nós. Então nós estamos emburrecendo por preguiça, por comodismo, por fascinação a avanços tecnológicos que poderiam muito nos ajudar, mas estão fazendo um retrocesso no pensamento humano. Então, observem, tudo isso que eu vou apresentar para vocês tem a ver com o transhumanismo, que é a desconstrução do humano, desumanizando a humanidade para justificar o transhumano. Observem bem. Pois então, entre 20 e 21 de setembro de 24, houve uma reunião dessa organização mundial, a Cimeira do Futuro, o Pacto para o Futuro sobre Governança Global. E os itens são paz e segurança, que é o primeiro, desenvolvimento sustentável, clima e financiamento para o desenvolvimento, cooperação digital, juventude e gerações futuras, direitos humanos e gênero. Eles batem muito nesta tecla. Muito bem. O ponto 16 é paz, justiça e instituições eficazes. Eficazes para quem? Vejam, na carta de Paulo para os Tessalonicenses, disse o seguinte: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Desde quando essa organização foi criada em nome da paz, eles não conseguiram extinguir a paz de uma vez. Por quê? Porque existem muitos interesses. E, sobretudo agora, com esses 17 pontos, que mais oprimem e compactam a humanidade do que qualquer outra coisa. Veja, o ponto 4, educação de qualidade. É uma beleza a proposta. Mas o que está por trás disso? Uma indução para que os pequenos se adequem à agenda politicamente correta. Eles querem uniformizar e simplificar o currículo dos estados para produzir adultos incapazes de pensar independentemente. Você sabe que na época da Grécia, onde a educação era com E maiúsculo, se aprendia filosofia, música, artes, aritmética, geometria, matemática. A pessoa falava muito bem o seu próprio idioma e aprendia outros idiomas também. A cultura era algo que elevava a condição humana. Isso foi gradativamente sendo contaminado para que o humano não atinja o máximo da sua evolução, porque assim ele pode ser melhor controlado. E é o que está acontecendo agora, cada vez mais. Não só na área da educação, que está fazendo com que as pessoas não tenham mais a sua capacidade de cognição, né? Então,
é uma geração agora que é só de imagens e não de texto. Os jovens sem visão abstrata, com graves problemas de compreensão e cognição, são analfabetos funcionais, literalmente, formando pessoas que não têm um critério e entendimento, que não têm um senso crítico. E tudo sendo levado cada vez mais para o Estado a educar totalmente os pequenos, né? Com um viés de totalitarismo. Este que é a situação bastante delicada. Vejam, aqui nesta imagem são crianças chinesas treinadas desde cedo para serem campeãs e de uma maneira rigorosa. Essas crianças, elas são submetidas a exercícios e a uma disciplina para adultos. Então, estão furtando essa fase maravilhosa dos pequenos, não é? E vocês sabem que, hoje em dia, os pequenos, eles passam menos tempo ao ar livre do que prisioneiros, né? Fica todo mundo trancafiado nas telas, né? Ninguém toma sol, ninguém tem atividade física. É impressionante, não é? E também eles estabeleceram, a Casel, na verdade, que é uma fundação 100% woke, ela estabeleceu 5 núcleos para a Base Nacional Comum Curricular, que também, nos seus princípios, é tudo muito maravilhoso, mas só que não é bem assim na prática. Eu sugiro que vocês assistam este canal, que eu coloquei aí o link, o estúdio Quinto Elemento, que fala sobre isso, né? Como isso tem o dom de manipular os pequenos, né? Com essa educação socioafetiva, que traz como proposta maravilhosa competências socioemocionais, mas existe toda uma articulação por trás disso. É algo mais extenso, então eu gostaria que vocês mesmos fossem verificar. Bem, o ponto 13, ação contra a mudança global do tempo, né? Eu não quero falar esse nome porque ele já está também muito manjado. Existe uma coisa que está virando doença, que é o net zero, que é a taxa zero de carbono. Nós, seres humanos, somos feitos de carbono. Então, isso tem a ver também com a nossa eliminação, em certo grau. Muito bem. Essas mudanças forçadas justificam que apliquem as leis que eles quiserem. Eles estão monetizando a natureza com essa taxa de carbono. E não há políticas de reflorestamento. Então, veja, por exemplo, um país é dono de uma floresta imensa, né? Mas aí, empresas ou outros governos compram a taxa de carbono daquele país, porque ele não está sabendo administrar este potencial que ele tem. E aí o que ocorre? Quem vai comercializar, desfrutar, explorar aquela floresta não é o dono do país, é quem pagou pela taxa de carbono daquele país. Então, é uma entrega da soberania dos países. Vejam, existe agora uma proposta que se chama ESG, Ambiental, Social, Governança, que tem a ver com o ponto 12, consumo e produção responsáveis. Há que se ter, sim, há que se proteger florestas e a natureza, é claro que sim, mas não da maneira que eles estão propondo. Vejam, este é um sistema de classificação que rastreia a presença de carbono em uma empresa, bem como seu compromisso com a diversidade e inclusão. É uma maravilha. Vamos incluir as minorias, né? Vamos diversificar os talentos e os cargos. Só que não é bem assim.
O que importa é o cumprimento dessa pontuação e não se a pessoa tem competência para aquele cargo. E tudo isso para desorganizar um movimento de desenvolvimento. Então, veja, uma baixa pontuação do ESG pode levar a graves consequências, como danos à reputação, ações legais e regulatórias, perda de investidores e linhas de créditos bancários para a empresa. E essa ESG é semelhante à pontuação de crédito lá na China. Vocês sabem que lá a população ela tem que pontuar para poder viajar nas férias, para poder usufruir de uma série de coisas. E eles estão tentando implantar isso mundialmente. Tá? E também está ocorrendo uma substituição de mão de obra humana por robótica. Então, é isso que eu estou dizendo. Em nome de uma economia, de um desenvolvimento, eles estão oprimindo e excluindo o ser humano. Mas existe uma solução, né? Vamos ver quais são. Bem, este senhor aqui, o Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock, que a gente sabe que manda no mundo. Ele disse o seguinte: então é só isso. Você tem que forçar comportamentos. E se você não forçar comportamentos, seja de gênero ou raça, ou qualquer matéria que você queira, você será impactado. É esta que é a jogada. É o que eles querem que a gente faça. E este outro senhor, né, o Klaus Schwab, ele diz o seguinte, né? A crise sanitária representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o nosso mundo. É disso que se trata. O experimento lá de 2020 foi um grande teste para ver até onde a humanidade se submetia quando colocada sob coação e sob o medo. E nós vimos que a grande maioria da população aceitou muitas coisas, né? Então, daí para frente, para eles é moleza, sabe? Então, essa agenda ESG, a contratação não é pela eficiência ou meritocracia, mas pelo gênero, cor, ser ou não cristão e qualquer requisito woke. Eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou a favor de discriminação. Eu sou a favor do ser humano, seja ele hétero ou homo, seja ele cristão ou não cristão, seja ele preto ou branco, não importa. Mas está havendo uma exclusão, em nome de uma inclusão, separando a humanidade, colocando uns contra os outros. É essa que é a grande questão. E as pessoas estão aderindo a esses movimentos que está trazendo isso, né? Essa separação, porque separando, dividindo, a humanidade perde força, não é? Agora, vejam aqui essa manchete, né? Bilionários financiam universidade anti-woke. A Universidade de Austin promete ser um contraponto às instituições de elite com foco na pluralidade de ideias. Por quê? Eles estão vendo que não está funcionando, que o mundo está indo por uma coisa chamada loucura. Vejam aqui um exemplo que aconteceu na Bélgica, na Universidade de Liège. O aquecimento global é culpa do homem branco, cristão e heterossexual. Imaginem vocês! E se essa manchete fosse ao contrário? Não estaria todo mundo nas ruas, fazendo passeatas e os cantores fazendo cantigas? Gente, a culpa não é de ninguém. O planeta Terra passa por esses ciclos de transição. Claro, tem um agravante da má utilização
dos nossos recursos? É claro que sim, mas isso dá para modificar. Por exemplo, é muito plástico nesse mundo, está poluindo os mares, né? E poluindo até os nossos alimentos e o nosso próprio organismo, não é? Então, qual é a medida? Vamos ter campanhas de coleta de lixo, né, para reciclagem. Até aí, tudo bem. Mas olha, avisem, por favor, a indústria do plástico. Porque se eles continuam todos os dias produzindo, não há reciclagem que dê conta. E por que eles não diminuem? Por que eles não interrompem? Porque é um negócio lucrativo. Então, é uma hipocrisia, na verdade. Bem, para vocês verem como está essa agenda, que mexe muito, como eu disse, essa questão do gênero. Você sabe que um dos princípios herméticos é a lei do gênero. Tudo tem um polo yin e yang, positivo e negativo, feminino e masculino. É uma lei aqui do universo. Então, não tem como... a igualdade de gênero seria o respeito às diferenças de gênero. Porque não dá para querer que o yin seja yang. Veja um exemplo. Mesmo nas relações homoafetivas, a pessoa acaba fazendo o papel ou de yin ou de yang. Ou uma pessoa que não está contente com seu gênero feminino, ela vai querer ser um gênero masculino? Então existe sim essa diferença. Ela só precisa ser harmonizada e valorizada nos dois campos. Só que não. Olhem aqui que interessante. Vocês podem consultar aqui o site do INSS. A nova carteira de identidade nacional, ela vai ter como registro único o CPF. Não conterá o campo sexo. Como assim? Eu sou do sexo feminino. Eu sou uma mulher. Como não tem esse campo? Não vai ter mais. E com relação a esse pacto para o futuro, tem aqui uma regulamentação das plataformas digitais, que a princípio também é muito interessante, por conta dos crimes, dos ataques e fake news e tudo isso. Só que vai ter uma censura rigorosa, e quem vai selecionar isso são sistemas artificiais de inteligência em todas as plataformas, WhatsApp, YouTube, Facebook, todas. Então, depende da programação, não é? Quer dizer que uma máquina vai dizer o que eu posso ou não pensar ou publicar? Vejam, eu não sou uma pessoa ignorante, achando que não tem excessos. É claro que tem. Só que, diante de muitos excessos que a gente vê, eles não são punidos. Porque depende de quem comete os excessos, de que lado esse excesso é praticado. Novamente, é uma grande hipocrisia. Bem, o ponto 2, fome zero e agricultura sustentável. Que maravilha! Só que eles estão querendo acabar com a agricultura, monetizando a natureza. Eles estão reduzindo e não produzindo alimentos e taxando com altos impostos e burocracia o produtor. E o aumento dos alimentos transgênicos e sintéticos, como carne processada, que a gente não sabe o que tem nesta carne processada, aumentam as doenças e alergias. E eles estão oferecendo insetos. O inseto, ele tem além dele ter parasita também, ele tem um produto que chama quetina, se não me engano, que faz muito mal para os pulmões e para os intestinos. Nosso corpo biológico não foi feito para comer insetos, a não ser como uma iguaria, algo muito exótico. Então eles estão querendo retirar a proteína totalmente do ser humano.
Bom seria que estivéssemos tomando decisões para libertar o reino animal. Eu não sou carnívora. Eu sou contra essa barbaridade que fazem, sabe? Mas não é esta a questão. Ah, eu sou vegetariano. Vão tirar também os legumes? A soja, que é uma proteína vegetal? Ah, tem o ovo e tem o leite. Vão retirar também? Lá na Holanda não tem mais vaca leiteira? Não vai ter mais queijo? Nem iogurte? Nem nada. Então, eles também estão proibindo a agricultura familiar por conta do Net Zero. E afastando cada vez mais as pessoas da área rural, que esse já é um movimento de muitos e muitos anos, né? E superlotando as áreas urbanas. E é o caos. Aqui tem um senhor, naquela época de protestos, agora em 24, né, na Europa, dos agricultores, ele dizendo, eles estão com essa agenda 2030 metendo na nossa vida. Porque não é possível que as pessoas não estejam percebendo isso. Esta imagem aqui, desses policiais numa horta, eu publico desde a época do Orkut. E eu era taxada de louca e de tudo quanto é nome, de teórica não sei das quantas, vocês sabem os nomes, não é? E agora está acontecendo. Olha essa manchete. Alimentos provenientes da agricultura urbana têm pegada de carbono 6 vezes maior do que os produtos convencionais, mostra estudo. Estudo de plataformas, de institutos que são pagos muito bem para colocar esse tipo de pesquisa. Vejam, em 1990 houve uma desmotivação da indústria do tabaco. Lembra? Proibiram, felizmente, né, aquelas propagandas que associavam o tabaco ao sucesso e tudo aquilo. Mas o que eles fizeram? Eles não perdem nada. A fusão dessas empresas de tabaco com as indústrias dos alimentos. Então, todos aqueles métodos de altos investimentos para condicionar as pessoas ao tabaco foram aplicadas para as pessoas ficarem condicionadas aos alimentos, com uma série de produtos que vem na embalagem e que a gente nem sabe ler, não é mesmo? Então veja, a Holanda, que era o segundo maior exportador de produtos agrícolas do mundo, foi o primeiro a aderir ao ESG, o seu primeiro-ministro. E isso causou aquele protesto danado na Europa, que começou lá na Holanda e depois se estendeu, só que não adiantou quase nada, sabe? E o Sri Lanka também entrou nessa. Os preços dos alimentos lá quase dobraram e a população começou a passar fome. E os agricultores fizeram protestos, mas o governo parecia mais interessado em manter a pontuação ESG aos credores lá do BlackRock e tudo isso. E com isso a produção de alimentos caiu drasticamente. Então eles eram autossuficientes, mas de repente precisaram gastar com importação de alimentos quando antes eles mesmos que produziam. E sabe o que é pior? Para cumprir essa agenda ESG, com taxa zero, eles não produzem, mas vão importar de outros países que não cumprem a agenda. Isso é uma loucura, isso é insano. Vejam, o campo espanhol perderá 80 mil quilômetros quadrados por conta dessa lei da restauração da natureza, que não restaura nada. Na Escócia, foram derrubadas milhares de árvores para colocar energia limpa, energia solar. Agora, qual é a questão? Se o homem faz parte da natureza e eles estão fazendo isso com a natureza, é por quê? Porque robô não precisa de árvore, de comida, de ar limpo, de água potável. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo nessa pegada do transhumanismo?
A lei da restauração entra em vigor agora, entrou em agosto, né, de 24, que não beneficia nem a natureza, nem os agricultores, nem a ninguém, só o bolso de alguns bilionários desse mundo. Vocês acham que esses bilionários vão comer insetos? Olha o que o tio Bill disse. Ele exige que as nações ricas comam carne sintética e apostem em forçar o consumo. Olha aqui, essa farinha aí, essa farofa feita de barata. Existem já nos mercados inúmeros produtos feitos de insetos e que as pessoas nem percebem. Eles estão inserindo isso em vários biscoitos, farinhas. Então veja, a FAO ela recomenda comer esses bichinhos aí, né, para combater a fome. Não existe escassez. Eles estão forçando uma escassez. Existe terra, existe semente, existe agricultor. O que eles estão fazendo é uma forçação de barra para eliminar o bem-estar dos seres humanos. Vejam, na mitologia, Asclépio, Esculápio, o pai da medicina, tinha duas filhas, a Igeia e a Panaceia. A Igeia era da prevenção, é daí que vem a palavra higiene. E a Panaceia era a filha que medicava depois que a doença estava instalada. E a nossa medicina é focada só na panaceia, enriquecendo as big pharmas. Não existe aula de nutrição para os médicos. Existe sim, mas ela é pífia. Como é que um médico não sabe o que o seu paciente come? Ele não quer nem saber. Se tudo vem através da nutrição, quem é que financiam essas universidades? São os detentores dessas agendas. Então, a medicina começou a ser fragmentada, sobretudo dos anos 70 para cá, onde antes era o clínico geral, porque você é um todo, você não é só o seu fígado ou só o seu rim. Problemas no fígado vêm de uma série de outras questões no seu organismo, inclusive da alimentação. Mas não, te mandam lá um remédio e pronto. E esse remédio faz mal, aí para os seus rins você vai ter que consultar um especialista que te manda um remédio que faz mal para a circulação e assim vai. Então é a indústria da doença. Ninguém tem um plano de saúde, de comer bem, ter um bem-estar, ter uma higiene mental. Não, as pessoas investem numa instituição para quando elas adoecerem. Isso é muito contraditório. Eu não sou contra plano nenhum. O que eu estou dizendo é que as pessoas elas se equivocam na maneira de lidar com seus próprios recursos, inclusive o físico. O nono ponto, indústria, inovação e infraestrutura. Maravilha. Mas direcionado ao quê? Aos alimentos processados, que foram criados nos últimos 100 anos, não é de agora. Só estão tendo agora passos largos. Esses alimentos provocam disfunção metabólica, sobretudo danificando mitocôndrias. O mitocôndrias é responsável pela nossa imunidade. Nunca se viu tanta gente doente, obesa, crianças com diabetes, com disfunções. E hoje em dia, qualquer problema de comportamento, dá-lhe remédio nas crianças, né? Favorecendo a Big Pharma. Vocês sabem que tem um processo agora que ele é justificável quando a pessoa tem um problema de fato no organismo, né? Mas muitas mães estão aplicando injeções semestrais para adiar o fluxo menstrual das suas filhas, para que elas não entrem na puberdade no seu tempo natural. Gente, o que é isso? Vocês sabem que o fluxo sanguíneo ele é importante. Enfim, eu nem vou me estender nesse assunto. Os óleos refinados de sementes industriais,
e os açúcares refinados, os grãos ultraprocessados, as farinhas brancas, tudo isso nos faz muito mal. Vocês sabem que Rockefeller introduziu óleos de sementes que são subproduto do petróleo? Eles não perdem nada e enfiam isso na gente. Muito bem, nós vamos ter aqui a COP30, lá em Belém, tá? Só que, olha que hipocrisia, não é? 91% da população não tem coleta de esgoto lá. Então, eles estão investindo agora para fazer algumas coisas onde passa o Papa, né? Para inglês ver. Muito dinheiro para os hotéis e para a infraestrutura para receber esse pessoal, porque, na verdade, o interesse é grana, grana e grana. Nós tivemos aqui a Eco 92. O que mudou de lá para cá? O que mudou de fato de lá para cá? Alguns avanços, poucos, mas de fato. É complicado. Veja que isso já está sendo programado há muito tempo e, no mínimo, avisado. Esta revista, ela é famosa sobre suas capas que são preditivas. Esta capa aqui é de 2019, que mostra a Amazônia ali, seca. Olha o mapa do nosso país, né? Vejam aqui, ó, o norte do país, a Amazônia. E então, olha aqui o Rio Madeira, como está esse ano, e não só a Amazônia, o Centro-Oeste, e por coincidência, onde está o polo da agricultura, né? Começaram a demonizar o agro. Não digo que não haja excessos, que não hajam interesses, que o agronegócio também tenha aderido aos alimentos transgênicos e também aos pesticidas e tudo isso. É claro, isso é ponto pacífico, mas é de lá que vem a nossa comida. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquela enchente. Então, veja, isso tem muito a ver com geoengenharia. Pesquisem, estudem. Há patentes disso de 100 anos atrás. Então, as queimadas, enchentes, a desassistência proposital do governo, aumento de taxas e impostos, o encobrimento do sol, tudo isso é para minimizar o nosso bem-estar. Por favor, pesquisem mesmo. O item 15, o 6 e o 14, né? De proprietário, nós vamos virar o próprio otário. Por quê? Grandes investidores estão comprando imóveis pelo mundo todo e terras férteis também, para monopolizar o mercado. Eles estão indo de encontro à abolição da propriedade privada, mais uma vez excluindo o ser humano da natureza. A água, ela vai ser controlada por corporações e empresas privadas e governamentais. Se você não pontuar, você não recebe água na tua casa. Sobretudo com essa internet das coisas, que tudo vai ser coligado. Inclusive, incluindo rios, poços e água subterrânea em terras particulares. Você não vai poder usar. Eles estão encarecendo o consumo e racionando a água. Você sabe que o flúor, ele calcifica a glândula pineal, que é o órgão do intelecto supremo. A pineal produz a melatonina, que produz o sono. O sono tem o sonho, e no sonho a gente faz o religare com o eu superior. Quantas pessoas estão com insônia e tomam remédios de tarja preta para poder dormir? Não fazem mais o religare? Isso tem a ver com o flúor. E a desculpa é que faz bem para os dentes? Os pescadores das aldeias, para os pescadores, a pesca familiar não vai poder mais existir. Só grandes corporações podem pescar. Mesmo que você mora ali, na praia, não pode, vai ter vigilância o tempo todo. Então é uma monopolização, em nome do seu bem-estar e segurança.
O ponto 11, cidades e comunidades sustentáveis. Estado e Instituto Brasileiro de Administração Pública assinam um acordo de cooperação para viabilizar cidades inteligentes. E lá no Sul vai ser o primeiro piloto depois daquela tragédia que aconteceu. Vocês viram alguém receber uma casa no mesmo lugar onde aconteceu o problema, ou uma casa similar, ou qualquer outra ajuda à altura do que a pessoa tinha? Não vai receber nunca. É uma coisa muito séria o que está ocorrendo. Então, essas cidades de 15 minutos, elas serão vigiadas. E cada vez mais desestimulando as pessoas a viver na área rural, porque lá vão ficar grandes corporações. Proibição de moradias unifamiliares. Proibição de horta e jardim. Já está acontecendo isso. Pesquisem. E eles estão estimulando que a vizinhança entregue, denuncie os seus próprios vizinhos, com essa taxa de carbono. E os carros elétricos, que é uma falácia que não polui. Tá? Para fazer uma bateria, precisa retirar lítio e outros componentes de metais nobres da terra. Isso é uma exploração. Além do que, tem muito trabalho escravo e de pequenos nessa extração. E também eles pegam fogo facilmente, até mesmo com a água do mar. Tanto que os navios não podem mais transportar esses carros a céu aberto. Até mesmo nesse furacão Milton, pediram que as pessoas afastassem os carros da praia, porque só a maresia já provoca um incêndio de grande proporção. E as pessoas estão fazendo esse carregamento no subsolo, na garagem dos prédios. Será que as pessoas não se dão conta do que está acontecendo? E os carros elétricos estarão ligados à internet das coisas. Se você não pontua socialmente, o carro não sai do lugar. Você não vai para lugar nenhum. É Plutão, é controle. O item 7, energia acessível e limpa. Que bom seria, né? O Tesla, há 100 anos atrás, já tinha a patente da energia livre. O que fizeram com ele? A gente sabe, não é? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando impostos dos combustíveis, né? E limitar o seu uso por meios inteligentes de controle absoluto da taxa de carbono. Antigamente diziam que o petróleo ia acabar. É uma mentira. O petróleo é abiótico, sabe? E as elites não vão deixar de usar, absolutamente. Então, o que eles querem? Eles estão criando uma dívida nacional que será paga através da imposição de taxas elevadíssimas. Eles acabam com um tipo de indústria num país para que cumpra as normas ESG, obrigando tal país a comprar de fora, e quase sempre de países que não cumprem estas normas. E aí a fomentação da dívida pública é para que as nações desapareçam, para que percam a soberania e acabem indo para um governo único. Olha lá em Portugal, somos os totós do tempo. Portugal suporta custos astronômicos com energias limpas para depois ficar dependente dos países mais poluidores da Terra. Então essa é uma armadilha lá da União Europeia. E por que vocês acham que a energia vai ficar muito, muito, muito cara? Eu vou dizer por quê. Os componentes do data center exigem uma infraestrutura significativa para comportar o hardware e o software do data center. Isso inclui subsistemas de energia, fontes de alimentação ininterruptas, ventilação, sistemas de resfriamento, supressão de incêndio, geradores de backup e conexões com redes externas. Aqui do lado é um data center para você ver como é monstruoso o sistema. E do outro lado aqui tem pessoas humanas deitadas nessas camas especiais. Elas têm que ficar imóveis por horas e horas,
e vejo que elas estão com equipamento que processa energia do corpo físico para a mineração de Bitcoin. Acreditem, isso está acontecendo. Agora elas são pagas para isso. E daqui a algumas décadas, será que não seremos obrigados a dar nossa energia para as máquinas? Reflitam sobre isso. A energia limpa e cara será custeada pela população para alimentar as máquinas, enquanto a elite vai continuar com a energia fóssil. Olha aqui, esse dispositivo no braço desse rapaz, ele é um conversor de calor corporal que capta o calor humano e transforma em eletricidade através do grafeno. O grafeno é um grande condutor de energia, de eletricidade. Nós temos muito grafeno na Amazônia. Será que vocês não percebem os interesses internacionais? Não é para salvar os povos e o mico-leão dourado. Então, a biotecnologia e a bioengenharia está muito avançada. E junto com a engenharia social, que nos induzem a pensar como eles querem, a aceitar tudo o que eles querem. Veja que eles já estão usando implante cerebral de última geração com grafeno. E as crises sanitárias, né? O que acontece com isso? Nós vimos lá o que o Klaus falou. Mostrei lá no começo dos slides, né? Que é uma oportunidade de resetear o mundo como nós conhecemos. Então, o ponto 3, saúde e bem-estar. Vai ter a obrigatoriedade dos remédios em adultos e pequenos, um certificado internacional dos remédios, né? Inclusive acoplado à nova identidade nacional e também em outros países. E, como eu também disse, medicação para crianças que há 40 anos atrás elas eram levadas, elas eram bem dotadas, elas eram agitadas. Agora não. Vamos colocar remédio, vamos colocar elas dentro de uma caixinha. Vocês sabem que o autismo antes de 2000 era de uma criança para 1.500. Após o ano 2000, é de 1 para 36 e muito mais. Às vezes, numa classe, tem 8 crianças autistas. Eles também estão estimulando, nem sei se pode falar esse nome, mas vocês leem ali, né? Sobretudo aos 60 anos ou a qualquer idade, né? Para que ficar pagando pensão para essas pessoas aí, inválidas e que já não servem mais para nada, né? Então, vamos ajudá-las, né, a se livrar do sofrimento, que, num ponto, é interessante. Existem casos de pessoas vegetando há dezenas e dezenas de anos, existem casos específicos, mas eles estão usando isso para introduzir esta prática. Muito bem, olha aqui o transhumanismo, né? O Arthur Clarke, ele é um escritor de ficção científica, ele fez 3 leis acerca do homem e tecnologia. A terceira lei foi: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. E nós vamos ver por quê. As outras leis são: quando o cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certeza de que ele tem razão. Quando diz que algo é impossível, ele está muito provavelmente errado. E a segunda lei: o único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco além dele, adentrando o impossível. Então, coisas que pareciam impossíveis, elas estão agora corriqueiras. E ainda tem pessoas que não acreditam. De novo, eu volto para o Steiner. No futuro, eliminaremos a alma com a medicina. Sob o pretexto de um ponto de vista saudável, haverá uma medicação pela qual o corpo humano será tratado, para que o ser humano não desenvolva o pensamento da existência da alma e do espírito. Ele será extremamente inteligente, mas não desenvolverá uma consciência.
E esse será o verdadeiro objetivo de alguns círculos materialistas. É o que está acontecendo. Com tudo aquilo que eu falei, a contaminação da água, do alimento, do comportamento, está emburrecendo e deixando o ser humano com uma baixa cognição. A máquina tem que pensar e decidir por você. E os jovens estão sendo invadidos com isso, sobretudo através da música, que além das letras de baixo tudo, é de baixa frequência também, para deixar todo mundo sem elevar a consciência. É disso que se trata o transhumanismo. Isso é feito por um conjunto de medidas. Né? A poeira inteligente são biosensores e polímeros para a geoengenharia. E as corporações multinacionais, elas usam isso. Chamado também de ar mágico. Esses metais pesados distribuídos nos céus, que também há 20 anos atrás, quando se falava sobre isso, também você era teórica não sei das quantas. Isso tudo a gente respira, impregna na nossa água, na nossa comida, na nossa pele. É a geoengenharia. São biosensores, chamadas de poeira do corpo. Pesquisem sobre isso. E, sobretudo, na medicação. Aqui é uma célula no corpo humano aumentada milhares de vezes, né? Que mostra a nanotecnologia. Se você não acredita nisso, pesquise o que é nanotecnologia, do que a medicina é capaz. E essa nanotecnologia, dentro dessa cápsula, existem patógenos que são liberados através de frequência de 5ª e 6ª geração. Não é todo mundo que recebe isso, porque é uma tecnologia cara, então eu não sei qual é a proporção, mas em milhares de medicação, uma porcentagem tem isso. Por isso que eles querem pesquisar, que a pessoa tenha o seu cadastro e ver por que está com esse problema, enfim. Lembram do Tesla? Ele dizia, tudo é frequência, luz e vibração. Este médico diz o seguinte, esse professor, inclusive, né? A frequência é um problema, mais ainda a pulsação que é crítica, que torna os campos eletromagnéticos mais perigosos. A medicação experimental, cujos laboratórios não se responsabilizaram pelos efeitos colaterais, porque era experimental, de modificação genética, é o seguinte, a frequência de 5ª geração, quando for transmitido o sinal de 18 GHz, em 3 momentos distintos, como uma pulsação, fará com que as partículas explodam e liberem conteúdo patogênico. Então, dentro de algumas medicações, tem esse líquido de nanopartículas no hidrogel. E alguns são esses aqui, né? Que eu não quero nem ler. Então, as doenças não estão vindo de fora para dentro, é de dentro para fora, por conta dessa frequência. No futuro, os serviços de inteligência podem usar a internet das coisas para identificação, vigilância, monitoramento, rastreamento e segmentação para recrutamento. E quando começou essa tecnologia, muitos médicos e cientistas alertaram e foram caçados, proibidos de falar. E a gente usa, né, muito aqui, né, o smartphone. Então está tendo muito tumor na glândula salivar e no cérebro, né, Alzheimer e doenças neurológicas, Parkinson, e danos no sistema imunológico e alteração no esperma,
né? As pessoas colocam no bolso o telefone, não é? Então, veja, sobre a medicação, após um banho quente, isso aqui é a pele de uma pessoa, né, aumentado muito. Após um banho quente, os filamentos são expelidos pela pele do medicado. Estes filamentos também emitem brilho sob luz ultravioleta e que também se movem em movimentos espásticos, que também são atraídos por pessoas. E quando a pessoa que recebeu a medicação tem a pele seca, os filamentos expelidos ficarão no ar. Isso pode explicar como ocorre o derramamento da proteína spike das pessoas medicadas para as não medicadas. Pesquisem sobre isso. Olha aqui uma pessoa medicada sob a luz ultravioleta. Isso chama cabala acústica. Aqui tem uma imagem que foi retirada daquela série Westworld, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, que retratam bem o transhumanismo. Eu assisti todas as temporadas e todas as temporadas têm muita informação do começo ao fim. E lá eles mostram que os humanos são controlados por frequência de uma torre, sabe? Pois então, sob essa luz ultravioleta, é possível detectar esse dispositivo biológico, que traz um estranho brilho nos olhos, que é chamado de olho de Horus. Olha aqui uma outra senhora exposta a isso. Então, essas pessoas emitem esse brilho laranja, fluorescente, estranho, com pontinhos que, sob a luz ultravioleta, parecem se mover sozinhos. Olha aqui em Tampa, né? Lá até onde aconteceu o furacão Milton, já existem na rua essas luzes ultravioletas. Para que isso? E eles falam tudo o que vão fazer. Não é nenhuma novidade. É a gente que não lê, a gente que não percebe. Essas imagens são da abertura dos Jogos Olímpicos em Londres e de 2012. Isso aqui tem alguma coisa a ver com esporte? Olha se não foi algo preditivo para o que ocorreu em 2020. Observem bem. Só que eles continuam nos avisando, como ocorreu nas Olimpíadas de Paris recentemente. Décadence avec élégance. Olha aqui um ser caído aqui na Terra. Seria quem? Lúcifer? Por que fizeram isso? O que isso tem a ver com esportes? Digam para mim. Além da Santa Ceia woke, vejam aqui em 2012 um rapaz carregando a tocha e agora uma pessoa trans. Não tenho nada contra pessoas trans. Cada um seja o que quiser. Mas está havendo uma imposição e, sobretudo, com os pequenos. Com os pequenos, não. Então, veja, esse é o Harari. Ele é o principal conselheiro do Fórum Econômico Mundial. Ele diz o seguinte: agora, no século XXI, as pessoas não fazem mais parte da história do futuro. Eles simplesmente não têm papel. A humanidade 1.0 está sendo descontinuada e apenas aqueles humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar às novas espécies, plural, as novas espécies de transhumanos serão bem-vindos na sociedade tecnocrática emergente. Eles deixam clara a situação. Nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população. Então, eles estão mexendo na estrutura do ser humano, mudando definições, sobretudo na linguagem, nos conceitos e leis. Por exemplo, homem não é mais homem, mulher não é mais mulher.
desconstruindo o homem, desconstruindo a mulher, desmasculinizando os homens, desfeminilizando as mulheres, porque robô não vai precisar de sexo. A procriação não será mais de óvulo e esperma. Eles já conseguem fazer um feto através da célula-tronco. É para isso que estão sendo dirigido tudo isso. Nós já vimos, não vai ter mais o nome mãe para a mulher. São pessoas que dão à luz. Esteve em julgamento para retirar da carteira de identidade a referência pai e mãe. E o juiz tinha suspendido, mas vocês vão ver que agora isso foi admitido. Então é uma desconstrução da família. Mesmo que você seja trans, existe o conceito pai e mãe. Esse ser veio de um pai ou de uma mãe. E mesmo que você seja trans e você quiser fazer um tratamento para querer ser pai ou mãe, você vai ser pai ou mãe. O que está acontecendo? É para tirar o pátrio poder. Vejam aqui o ponto 5, igualdade de gênero. Mais uma vez eu repito, há que se valorizar homens e mulheres e aqueles que não se sentem nem homens nem mulheres, não é mesmo? Mas eles estão implicando com os pequenos. Essa senhora, ela é a... Cadê aqui o nome dela, meu Deus? Ela é ministra da Igualdade espanhola, a Irene Montero. Ela tem falado isso em várias conferências, de que os pequenos têm o direito de que ninguém possa tocar em seu corpo, se elas não quiserem, e que isso é uma forma de violência, e que têm o direito de amar e ter relações prazerosas com quem quiserem, desde que consintam. Como assim? Independente de quem sejam suas famílias, os pequenos têm o direito que seus corpos são válidos, que tratar bem está bem e que tratar mal é mal, e que podem amar quem quiser e ter prazer com quem desejar, que tem direito à interrupção da gravidez. Isso é um direito. E ainda assim ha sido feita uma campanha muito forte de acusá-los de pederastia. Onde nós estamos? Com pequenos, não. Você se lembra de alguma decisão com 4 anos de idade que mudou a sua vida? Se com 14 anos você pode ter decidido algo que te atrapalhou, com 24 anos, até com 40, quanto mais você receber produtos químicos que vão castrar a pessoa, uma criança, um pequeno, entrar numa menopausa com 5 anos de idade, porque vai ser retirado o seu útero, o seu ovário, as suas glândulas mamárias, etc, etc. Isso é muito sério, isso é muito agressivo. Eles estão tratando o ser humano cada vez mais como rato de laboratório. Existe sim a oportunidade de você querer ser o que você quiser, mas ao seu tempo. Então vejam, né? O artigo 14, no parágrafo 4 do projeto de convenção desta Organização para os Crimes Cibernéticos, diz o seguinte, que a fim de não criminalizar os pequenos, né, se porventura o pequeno for sido filmado em situações de exposição de prazer, vai ser inocentado aquele que recebeu ou consome o material, se estiver dentro da casa dele. Então veja, eles estão mesmo apoiando quem comete o problema. E se a criança estiver feliz na imagem e der consentimento, não pega nada. Como assim? Então,
Então, uma coisa muito séria, não é? Nós estamos numa enfermidade social muito séria. Em nome de você querer ser o que você quiser, você pode ser cachorro, zebra. Se a pessoa quer ser cachorro, ela pode ser. Mas então, quem quer e se sente como um cachorro não pode viajar de avião no compartimento de humanos. Tem que ir lá no compartimento dos animais. Tem que comer fígado cru, dormir para fora de casa. Não precisa usar as luvinhas nas mãos e proteção de joelhos, porque se você é um cachorro, como assim, minha gente? Então, há exceções que eles propõem, que se o material não envolver um pequeno real, também não pega nada, se for feito por IA, sabe? E se a relação também for consentida, também não pega nada, para quem promove o conteúdo e para quem consome o conteúdo. E que também essa aplicação da lei, ela pode ser opcional, então tudo depende muito do juiz. Olha aqui o que eu estava dizendo para vocês. Isso foi agora em 18 de outubro. O nosso Supremo atende a uma demanda e manda alterar termos pai e mãe em registro do SUS. Decidiu na quinta-feira, dia 17, que a declaração de nascido vivo por hospitais, no momento do parto, deve alterar os campos pai e mãe e utilizar termos inclusivos para englobar a população transexual. Mas eu não entendo, porque mesmo que você seja um transexual, você vai ser pai ou mãe? Onde que está indo? Para onde estamos indo? Que loucura é essa? E o item, o ponto 17, parcerias e meios de implementação, estão cada vez mais, né? Com a renda básica universal, porque seremos inúteis, né? Como diz aquela música, a gente somos inúteis, porque não vai ter emprego para as pessoas, para a grande maioria. Então vamos deixá-los com mais tempo livre e vamos dar uma renda básica que será controlada também. O Sam Altman, o pai do chat GPT, ele financiou um estudo, né? Acho que durante 3 anos, para ver como o ser humano se comportava recebendo essa renda básica. É muito interessante essa pesquisa. Se as pessoas empreenderam com esse dinheiro, era um bom salário em euro, viu? Se elas ajudaram outras pessoas menos favorecidas, se elas gastaram com bobagem. Então, e ele, em troca, queria a fotografia da íris, né, de cada um. Que está cada vez mais esse reconhecimento biométrico, né, facial, pela íris, pela digital, que é controle, 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 é Plutão em Aquário. Então veja, o ponto 1, erradicação da pobreza. Yuri Bezmenov, um desertor no auge da Guerra Fria, ele apontou algumas medidas de desconstrução de um país, de uma nação. Primeiro, desmoralização. A moral, a ética, vai para a cucuia. Demora de 15 a 20 anos para desmoralizar uma nação. Então eles têm o tempo, né? Agora eles estão acelerando, porque eles estão vendo que as pessoas estão mais despertas, né? Mas eles vão fazendo isso para engabelar as pessoas, ainda mais as gerações novas que não têm referência. Desestabilização, é o item 2. Na economia, nas relações exteriores e no sistema de defesa. Aí vem uma crise, que é uma mudança violenta de poder. Então, quando eles querem, eles investem nos republicanos. Quando não, nos democratas. Quando não, é na direita. Quando não, é na esquerda. Quando não, é no capitalismo. Quando não, é no comunismo. Isso é bel prazer deles e colocam todo mundo um contra os outros. É para desconstruir, é para dividir. Aí, depois que eles fazem essa bagunça, vem uma normalização com aquilo que eles querem que seja normal.
Então, essa erradicação da pobreza, né? Eles querem acabar mesmo com a classe média, ou vai ter pobre ou vai ter rico. Não vai ter desemprego, não vai ter emprego, não é? E a distribuição de riquezas e recursos para os super ricos, com concentração de riqueza. Vocês acham que a humanidade já não poderia estar saindo da faixa da pobreza? Tem comida para todo mundo, tem dinheiro circulando, tem gente boa com boa intenção, mas não é esse o caminho, não é? Então, adiante dessas situações preditivas, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso, sobre as Olimpíadas, que eles mostraram muito a decapitação, né? Porque as pessoas estão assim mesmo, elas estão perdendo a cabeça. Essa estátua que esse ser dourado está diante, que ele desce lá do céu e que nós vimos, né? Que ele está caindo na terra. Essa estátua é da Nice de Samotrácia, né? Inclusive a Nike, né? Nice, Nike, o nome dessa empresa é em homenagem a essa deusa da vitória. Ponto 10, redução das desigualdades. Não é isso. Eles estão promovendo a desigualdade, né? A gente está vendo, sobretudo na espiritualidade, nas religiões. Existe um movimento anticristão. Seja você católico, protestante, espírita, o que você for, ou que você não seja nada, as pessoas têm direito a isso. Vocês assistiram a matéria sobre a ópera de Susana na Alemanha? Esses dias atrás. É uma coisa impressionante o que fizeram com todos os símbolos cristãos. Pesquisem, vão ver o que está acontecendo, né? Então é uma inversão de valores, é uma hipocrisia. Isso vem do multiculturalismo que não dá certo. Como é que você vai poder colocar pessoas no mesmo país para conviverem com culturas, estruturas e crenças tão diferentes? É para haver desarmonia mesmo, né? É uma desconstrução da harmonia. Olha aqui esse ser na Olimpíada de Paris, vindo lá do alto. E ele está numa posição do arcano ou pendurado. Chamam de enforcado. De enforcado não tem nada porque ele não está agarrado no pescoço. Ele está pendurado por uma das pernas, de braços cruzados, representa Odin. Odin ficou 9 dias e 9 noites pendurado numa árvore nessa posição para descobrir o mistério da vida. E até quem tirou ele dessa foi a sua esposa, a Freia, né, que o salvou. Então, até aqui, isso está invertido. Ou seja, será que isso significa que eles estão trazendo um sacrifício para a humanidade que não é voluntário, que a humanidade não quer mais ser sacrificada? Aqui também eles trabalharam com inversão. A bandeira das Olimpíadas invertida. Será que eles não viram isso? E se viram, dava na hora para mudar a situação. Só que foi proposital. Hastear a bandeira, ao contrário, é um código militar que significa que o território foi tomado pelo inimigo. Sinal de terrível sofrimento em situação de extremo perigo para a vida ou a propriedade. Olha aqui o pentagrama, que é um símbolo usado na magia, também exposto lá nas Olimpíadas. Pois então, de novo volto ao Steiner, em 1916. Hoje muitas coisas são proibidas, das quais as pessoas não sentem nenhuma coerção da proibição. Mas estamos nos aproximando de tempos em que, como qualquer preocupação sem licença pela cura de seres humanos, cada palavra será proibida, exceto em uma instituição garantida e aprovada pelos poderes materialisticamente desenvolvidos. É o que está ocorrendo, o politicamente correto. Depende de quem fala e não o que. É uma censura seletiva. Aqui eu já estou encerrando a apresentação. Qual é a saída? Conhecimento, reflexão, discernimento
e dizer não. Levante-se de uma forma não violenta. Apenas diga não. Isso vai contra os meus princípios, a minha ética, a minha conduta, os meus valores, a minha moral, a minha honra. Diga não. Não quero isso. E não sacrifique o seu futuro. Você deve sacrificar talvez as conveniências do presente. Mas quem é que quer fazer isso? Pergunta assim: quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Querem um salvador, querem que o governo, que um político, que o marido, que não sei quem mude. É você que tem que mudar dentro de você. Se você continua consumindo porcaria, se você continua vendo emissoras que te emburrecem, se você só perde o seu tempo em rede social e não estuda, não lê, não se informa, você realmente está recebendo o que merece, que é o diploma do gado. Eles não podem prender todo mundo, mas eles podem demitir indivíduos que estão separados. E é isso que eles fazem. Denuncie o teu vizinho. Olha, medo, medo, medo. Sabe? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom para quem? Observem o que está acontecendo. Eles estão desconstruindo a humanidade. Robô não precisa de bem-estar, de amor, de família, de nada. Fomos reunidos neste momento para enfrentar a escolha urgente entre a desumanização e a reumanização. Não é à toa que estamos aqui na superfície do planeta neste momento tão difícil da humanidade. É a transição sapiens sapiens para o transhumano. Isso não é pouca coisa, minha gente. A desumanização exige que não façamos nada. A reumanização, por outro lado, exige ação. E as pessoas estão apáticas dentro dos seus mundos e cada vez mais inseridas numa realidade artificial. Não há nada de novo que tenhamos de aprender. Tudo o que precisamos fazer é lembrar. Gurdjieff, um grande sábio, dizia isso. Lembrar de si. Observar a si, quem está pensando isso em você, quem está sentindo isso em você, quem está decidindo isso por você. Se observe, se aquiete. E aqui para encerrar, é o último slide, eu vou fazer vários vídeos sobre Netuno em Áries. Ele vai ficar muitos anos em Áries, ele está nos últimos graus de Peixes. Eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesses últimos anos em Peixes, para onde foi a humanidade. E quando ele ingressar em Áries, nós vamos ver que, de fato, a batalha espiritual vai descer para a Terra. E só para vocês terem uma noção, aqui está a constelação de Órion, Órion era um grande gigante. E o cinturão de Órion, ele está muito ligado a várias estruturas na Terra, inclusive as 3 pirâmides lá no Egito, de Gizé. Olha aqui as 3 estrelas, que fazem parte do cinturão, elas são chamadas de 3 Marias, a Mintaka, a Unilan e a Unitak. Eu falarei sobre isso depois. Então veja, Órion, eu vou falar sobre a corrupção espiritual na atual transição planetária. Isso vem lá da Guerra de Órion. Não sei se vocês conhecem o livro de Urântia, que fala muito sobre isso. E Órion era um caçador gigante. No ocultismo, ele simboliza a busca incessante pelo conhecimento e a dominação pelo próprio destino. Essa busca é pela jornada espiritual em direção à iluminação e o domínio pessoal. Interessante que estão dando o nome de Órion para o novo modelo de IA que vai superar o chat GPT-4 estrela, lá
do Sam Altman, né? O Strawberry e Orion da OpenAI, o próximo salto na evolução da IA. E também, neste mês, a Meta lançou o óculos de realidade aumentada chamado Orion. Estão trazendo algo para o nosso mundo via tecnologia com uma composição espiritual? Este é um assunto muito mais sério do que vocês possam imaginar. E que eu vou falar com vocês mais profundamente. Opa, eu saí aqui. Deixa eu ver aqui se eu volto. Acho que eu voltei, né? Espero que sim. Então, meus amados, meus estimados, mais uma vez eu digo, não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Pesquisem, né? O meu povo pereceu por falta de conhecimento. As informações estão aí, ok? Eu agradeço mais uma vez a companhia, a oportunidade da gente refletir juntos. Se gostarem, deem um like, compartilhem. E a proposta é esta: reflexão e informação. Ok, meus amados? É muito séria essa transição sapiens sapiens para o transhumano. Eu acho que é uma das coisas mais sérias dos últimos 2000 anos, sabe? Se não mais. Ok? Então, um grande abraço para vocês e até breve.